A divindade no homem. Feito o homem à semelhança de Deus, como dizem as próprias religiões ocidentais, mas infelizmente na mais aberrante contradição, ele, o homem, possui apenas 2 corpos. Podemos afirmar que o homem é de forma tríplice, como a própria divindade, isto é, 3 pessoas distintas e uma só verdadeira. O grande Plutarco já dizia: enquanto o homem se encontra na terra, a esta se acha ligado pelo corpo físico, à lua, pela alma e ao sol, pelo espírito. Em alquimia, o fenômeno está expresso do seguinte modo: sal em relação ao corpo físico, enxofre com a alma e mercúrio com o espírito. Em medicina oculta, esses 3 elementos resolveriam grandes problemas. Porém, o karma da humanidade não permite ainda a solução de tão elevado problema. A prova é que os próprios dirigentes de missões elevadas sofrem do mesmo mal que os homens. Não morreu, por exemplo, Jesus nos 4 braços de uma cruz, símbolo cabalístico da Terra? Aqueles que conhecem o Tarô, Tora ou Rota, composto de 22 arcanos, ou letras maiores e 56 menores, ao todo 78 arcanos, poderão compreender melhor que os demais as palavras que se seguem, as quais são inéditas para o mundo profano, pois que nem os rabinos de hoje, nem os médicos, os ocultistas e teosofistas, discípulos da teosofia, uma vez que teósofos são aqueles que conhecem ou sabem a verdadeira teosofia, que nós só consideramos como tais, os pertencentes ao nosso colégio iniciático, a sabem. Sendo a cabeça do homem a representação do mundo divino, possui 8 ossos e a face, 14 ao todo, os 22 arcanos maiores. No tronco, como arcanos menores, há 32 vértebras e 24 costelas, ao todo 56, como se viu, arcanos menores. Mas, ocultos na boca, ou beck, o aspecto feminino da divindade como santuário, como órgão da palavra ou verbo, do qual já falamos em outros lugares, estão os 32 dentes, ou os 32 portais da sabedoria. Tal número não se mistura com os anteriores, pois, anatomicamente falando, como se sabe, só são vistos quando a boca se abre para o alimento físico e para o alimento espiritual. Pois, como disse Jesus, não deveis pecar nem por atos, palavras ou pensamentos. Quanto aos demais ossos do corpo, como tíbia, fêmur, etc., não possuem um significado tão transcendente quanto os primeiros. Mesmo assim, os braços são as asas que mantêm o equilíbrio com a marcha. E as pernas, com os pés, aquário e peixes, são as rodas de nosso carro humano, que nos conduz aos lugares que desejamos e, alegoricamente, ao nosso destino, à nossa missão, etc. E agora perguntamos: o homem da atualidade, em pleno ciclo decadente, corresponde à etapa evolutiva de sua existência na Terra, como criado à semelhança de Deus. Que respondam os mais avançados nessa mesma evolução. Já dissemos no começo deste estudo que representamos a elite e, portanto, a minoria dos seres em evolução na Terra. Vigilantes como somos da missão que a própria lei, ou Deus, se o quiserem, depositou em nossas mãos no ano de 1921 e no alto de uma montanha, ninguém tem o direito de achar que somos por demais exigentes ou, pior que isso, enfatuados, vaidosos, orgulhosos, etc. Para nós mesmos respondemos: ninguém cria situações difíceis na vida de modo próprio, inclusive as angústias por que temos passado durante todo esse tempo em que lutamos a favor de nosso povo, a favor do mundo inteiro. Sim, toda missão de caráter divino não pode ser compreendida por aqueles que só aspiram às coisas da matéria. E para distinguir os nossos, da maioria, que nem sequer sabe escolher os seus dirigentes, bastava saber. A palavra angústia provém do angus grego, com o significado de estreita vereda, mas em medicina antiga quer dizer útero, que também é o final de uma estreita passagem, mais conhecida por vagina. Tanto por essa razão, como pela das angústias da vida, a primeira palavra que qualquer criança pronuncia é angus, pouco importa a sua nacionalidade. Para provar semelhante palavra, define a própria evolução humana através da estreita vereda da vida. A título de curiosidade, e para provarmos os reais valores do número 22 dos arcanos maiores situados na cabeça do homem, como sede da sua inteligência, tão deficiente ainda na maioria, por isso mesmo, a dificuldade para eles de saber governar, seja o que for, muito menos um estado ou país, damos abaixo os nomes de todos os governantes Brasil, Pedro I a Getúlio Vargas. Pedro I, de 1822 a 1831. Francisco de Lima Silva, 1831 a 1835, tendo formado a regência trina provisória de 7 de abril a 18 de junho de 1831,
com o Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos e o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. E a regência trina permanente, com os deputados José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Diogo Antônio Feijó, 1835 a 1837. Pedro Araújo Lima, Marquês de Olinda, de 1837 a 1840. Princesa Isabel, de 1871 a 1876 e de 1877 a 1887. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Prudente José de Moraes Barros, de 1894 a 1898. Manuel Ferraz Campos Sales, de 1898 a 1902. Francisco de Paula Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Afonso Augusto Moreira, de 1906 a 1909. Nilo Peçanha, de 1909 a 1910, tendo entrado em exercício por motivo da morte do presidente Afonso Pena. Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, de 1910 a 1914. Venceslau Brás Pereira Gomes, de 1914 a 1918. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, de 1918 a 1919, tendo entrado em exercício por motivo da morte do presidente eleito Francisco de Paula Rodrigues Alves, falecido antes de tomar posse. Epitácio da Silva Pessoa, de 1919 a 1922. Arthur da Silva Bernardes, de 1922 a 1926. Washington Luiz Pereira Souza, de 1926 a 1930. Getúlio Dornelles Vargas, de 1930 a 1945 e 5 anos depois, eleito para o período de 1951 a 1956. General Eurico Gaspar Dutra, o atual da época desta revista. Getúlio Dornelles Vargas, tendo falecido de modo doloroso no ano de 1954, ocupando seu lugar o Sr. Café Filho, que se torna assim o número 23, que nada tem a ver com o mistério dos arcanos maiores, pois esse número é o primeiro dos arcanos menores, ou começo de um ciclo de enormíssimas responsabilidades. O governo do Sr. Café Filho é um governo transitório, como foi o do ministro José Linhares, provocado pelo afastamento do Sr. Getúlio Vargas das rédeas do governo. Preferimos não falar das probabilidades do que deve acontecer durante o curtíssimo período de semelhante governo, além do mais, para não passarmos por profeta, como usar e com fartura, no final deste ciclo decadente, e por se tratar de um homem que está sendo sacrificado na sua preciosa saúde, numa época de tanta balbúrdia. Para se obter uma visão precisa da decadência do ciclo de peixes e o alvorecer do de Aquário, também chamada de Era do Aquário, recomendamos a leitura de nosso livro de crítica construtiva, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, bem como o Iniciático, Ocultismo e Teosofia. Especialmente no primeiro, escrito nos 13 dias que antecederam a última conflagração europeia, evidenciamos essa decadência através da análise do que ocorre em todos os setores da vida humana, seja científico, filosófico, religioso, político, social, entre outros. E mencionamos os horrores que deviam ser esperados, como o karma universal da maioria da humanidade, por esta se encontrar completamente afastada da lei que a tudo e a todos rege. Razão pela qual, neste estudo, citamos novamente a promessa do bem-aventurado Yezeus Krishna a seu discípulo Arjuna, pois, além de estar presente nos 2 livros mencionados, também consta nesta revista e em O Luzeiro. Nesses escritos, há mais de meio século, citamos as profecias do Rei do Mundo. Assim também é abordado o que o Vishnu Purana, um dos mais antigos livros do mundo, descreve sobre os acontecimentos atuais, inclusive em nosso país. Aproveitamos esta anotação para abordar diversos assuntos que, na verdade, confirmam o nosso movimento no pleno fim de um ciclo apodrecido e gasto e o alvorecer de outro, portador de paz e felicidade para o mundo. De fato, se a paz reinasse sobre a Terra, esse movimento não teria razão de existir. Sua aparição na Terra foi a eclosão da flor mística, o lótus que nasce do lodo ou do fundo das águas. Quando conhecemos São Lourenço, era um imenso pântano e pasto para animais. Existiam poucas casas na estância, cujo nome original era Águas do Viana,
em homenagem ao português que foi seu primeiro proprietário. A Magnesiana corria por uma taquara, pois esta, como as demais fontes que a sucederam, não havia sido captada. A tarefa foi realizada por 3 irmãos paulistas que adquiriram as terras para explorar suas águas. O mais velho deles, Lourenço da Veiga, deu nome à estância privilegiada, onde também chegamos em 1921 para receber das mãos da divindade, no alto de uma montanha, que os próprios filhos da terra chamam de nossa montanha sagrada, o bastão de chefia da missão, na qual a Sociedade Teosófica Brasileira está empenhada. As curas físicas foram inúmeras, e ainda há na estância quem se recorde delas e até quem tenha sido curado. Posteriormente vieram as curas do espírito, que se intensificam cada vez mais. E agora, para completar o que foi dito no texto sobre a balbúrdia política que impera em nosso país, e até no mundo inteiro em nosso livro Ocultismo e Teosofia, afirmamos: outrora se dizia, cada povo tem o governo que merece. Hoje deve-se dizer, todos os povos têm o governo que merecem. Essa é uma das provas mais evidentes de que estamos atravessando um fim de ciclo apodrecido e desgastado. Ao se referir ao Brasil como santuário da iniciação do gênero humano em direção à sociedade ou civilização futura, esse deveria, portanto, servir de exemplo ao mundo. No entanto, infelizmente, só podemos dizer: aguardemos na nova Canaã do presente ciclo, que é São Lourenço, uma nova geração, que já hoje é representada por nosso lema: Spes messis, esperança da colheita, reside na semente. Sim, nossos pupilos, como filhos ou descendentes dentes daqueles que foram arautos da nova era, como expressa nosso mantra ou hino, o alvorecer do novo ciclo. Deixemos de lado a política e o setor religioso, que infelizmente se confundem. Mesmo que Cristo, ao dizer a Pedro, quando este reluta em pagar os dízimos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tenha ensinado que o poder temporal é um e o espiritual outro. De fato, nossa Carta Magna precisa ser imediatamente revisada, tanto nesse ponto como em outros, francamente equivocados. E o que dizer da macumba ou do africanismo, que representa um estado de consciência extremamente atrasado, junto ao espiritismo de baixa frequência? Pois os adeptos do menor esforço preferem a prática à teoria, isto é, evitam os estudos. Na ciência, felizmente, embora ainda atrasada, pois a teosofia começa onde a ciência termina, a medicina, principalmente a cirurgia, estão quase atingindo o marco final de sua marcha triunfal em defesa dos sofrimentos físicos do homem, pois a medicina das almas é muito mais difícil e, frequentemente, leva ao ridículo, à dor, ao sofrimento, ao próprio martírio, dos que a praticam. Excluo dessa crítica os que fazem comércio vil com as coisas divinas. Não apreciamos as estações de rádio que exploram esse setor nada científico, nada artístico, nada religioso. Da mesma forma que, se o juiz de menores censura certos filmes como impróprios para menores, muito mais impróprio é o fato desses menores participarem de horas infantis, onde também se explora o caráter das crianças, com programas inadequados, a começar pelas canções populares. Vê-se uma criança de 4 ou 5 anos, de mãos na cintura cantando O Meu Mulato Bonito, dá vontade de fugir para longe, muito longe, onde tais coisas não se vejam nem ouçam. Quem leu a reportagem do comandante Paulo Strauss, na revista carioca O Cruzeiro, certamente viu repetidamente os nomes Agartha, Duat e Shambhala. Por mais completa e valiosa que fosse a reportagem mencionada, faltou-nos transmitir aos leitores os seguintes ensinamentos. Fazemo-lo agora para aqueles que nos honram com sua leitura, com o que se segue. A face da Terra é o lugar das experiências, ou seja, onde a mônada desenvolve sua evolução através de raças, sub-raças, ramos e famílias. São, ao todo, 7 raças-mães, cada uma delas com suas respectivas 7 sub-raças, ramos e famílias. Atualmente estamos na transição do 5º sub-ramo para o 6º, dentro da raça ariana. Hitler, pelo fato de a raça germânica ter sido a 5ª sub-raça da raça-mãe ariana, julgava-se no direito de dominar o mundo em uma tentativa de imitar outros que o precederam, incluindo o Kaiser. Napoleão, por sua vez, desejava formar os Estados Unidos da Europa. E quem sabe, nessa mesma ânsia comum aos poderosos, invadir todos os países do mundo. Mas como esse não era o desígnio da lei que tu e todos rege, seu destino final foi traçado na Batalha de Waterloo, por não ter ouvido o homem secreto que o guiava, conhecido como o Homem da Capa Encarnada ou Marciana, como o planeta da guerra. Assim, teve como fim o exílio na ilha de Santa Helena.
Leia-se Dharana número 110 da coleção antiga. Sim, estamos a caminho da manifestação da essência divina, conhecida nas escrituras orientais como Mitradeva, o deus solar, que virá sob o signo de Aquário, substituindo o de Peixes, conforme mencionado ao longo deste estudo. Essa época será, por assim dizer, um interregno para a manifestação da futura sub-raça, a sexta, entre outras revelações mais profundas guardadas pelo nosso colégio iniciático. As escrituras mais secretas referem-se a essa futura manifestação divina como Apavanadeva, o avatar aquático, em confirmação do signo de sua vinda. Ao decompor essa palavra de forma mais detalhada, como em outros materiais inéditos de nosso arquivo secreto, obtemos Apas, água, Vam, ou Vaham, veículo, e Deva, Deus. Traduzindo literalmente, temos o veículo de Deus manifestado nas águas. Diversos manus também possuíam nomes semelhantes, ainda que os signos de suas manifestações fossem outros. Moisés, Moise, ou etc., por exemplo, é o salvo das águas, assim como aconteceu com o rei Sargão, salvo ainda criança das águas de um rio dentro de uma cesta de vime, betumada. Quem o salvou foi o aguadeiro Akkad, Akadir, etc., e esses dois nomes evocam a água. Da mesma forma, o México, com seu antigo nome de Anarunk, é o salvo das águas, ou seja, da catástrofe Atlante. Ana, em diversas línguas antigas, significa lua, água, etc. É interessante notar que São Lourenço, onde ocorreu a fundação espiritual de nossa obra, enquanto a cíclica foi em Itaparica, é uma estância hidromineral dotada de águas maravilhosas, entre elas a magnesiana. De forma similar, na região norte da Índia, onde estivemos em 1899, encontra-se a cidade lacustre de Srinagar, na província de Caxemira. Próxima a ela, ao leste, fica Gartok, onde há fontes de águas sulfurosas com propriedades miraculosas. No Conselho dos Anciãos, em Portugal, onde também estivemos, existem duas fontes dessa mesma natureza, antigamente chamadas Henrique e Helena, e que teriam sido o lugar secreto onde se reuniam os cavaleiros da Ordem de Maris. Pois bem, o itinerário de I indicava para a privilegiada semente da Era do Aquário os 23 graus de latitude sul no Trópico de Capricórnio, que corresponde a São Lourenço, onde essa semente já começou a se firmar, através de um templo dedicado à paz universal, ao mesmo tempo que ao avatar anteriormente mencionado. O número de residências dessa mesma semente já é bastante regular. Além do cabalístico e da lei exigida, ainda faltam outras tantas famílias nas 7 cidades que cercam a referida estância. Trata-se de um sistema geográfico que reflete um sistema planetário, ou seja, o que está embaixo é igual ao que está em cima, como disse Hermes em um sentido geral e cabalístico na sua tábua de esmeralda. É importante ressaltar que cada raça desenvolve um estado de consciência superior ao anterior. Estamos em pleno domínio do mental, o que nas escrituras teosóficas se chama Buddhi Tajasi. No entanto, é raro encontrar um homem que possua tal estado de consciência, que requer o uso do raciocínio. Por isso, é necessário contar com guias ou seres superiores que lhes indiquem o caminho, o final do itinerário a que se refere o texto. Para exemplificar como tudo isso foi previsto por lei, ou por Deus, se assim preferirem, nossos esforços de hoje, que vêm de longínquas distâncias, para não dizer de milênios, são mais apreciáveis quando consideramos o Brasil fenício, o Brasil ibero-ameríndio e o Brasil atual. No texto, já foram apontadas as cidades percorridas por nossa obra como sendo das referidas atividades anteriores. Sim, o primeiro por Badesir e seu filho Yetbal. Bernardo Ramos encontrou esses dois nomes na Pedra da Gávea, que está estreitamente ligada à nossa obra. Badesir, como poder temporal, dirigia-se do que hoje é o Amazonas, ou antes as Amazonas, até a Bahia. Esta, como ponto de interseção, separava o pai do filho, isto é, da Bahia até onde hoje é o Rio Grande do Sul. Eis a razão pela qual nascemos em Salvador. E a obra se localiza bem em frente na ilha de Itaparica, de onde partimos para o norte, onde nossos próprios pupilos, para não mencionar os adultos, participam das aulas de nosso colégio iniciático com a maior atenção e respeito. Eles fazem discursos, talvez, da Índia, e em seguida retornamos à Bahia, para finalmente chegarmos ao Rio, Niterói, São Paulo e São Lourenço, acompanhando o mistério de nossa encarnação passada, ou seja, a Fenícia e a Ibérica, com o jesuíta José de Anchieta. Eis também a razão pela qual tivemos que residir em São Paulo durante 2 anos e pouco, até que a cidade completasse seu 4º centenário, ao qual dedicamos 2 números desta revista.
Sim, casualidades e não casualidades dessa natureza ninguém pode inventar, pois sua inteligência, caráter e tudo mais superariam os maiores gênios, ou ginas, da Terra, como foram, por exemplo, Dante, Homero, Virgílio, Milton, etc., com suas grandes epopeias, Divina Comédia, Ilíada, Eneida, Paraíso Perdido, entre outras. Se outro nome houvesse que não fosse o do movimento em que estamos empenhados, Missão Y, por abranger as duas Américas, semelhante epopeia se chamaria A Força do Destino, mesmo que uma ópera já exista com esse nome. Voltemos ao lugar onde discutimos o que representa a face da Terra na evolução humana, que agora deve estar mais claro, e passemos ao mundo de Duat. Este é o lugar dos imortais, o lugar para onde foi o próprio Jesus descendo aos infernos e no terceiro dia ressurgindo dos mortos. Ninguém acreditaria que Jesus fosse a um lugar de castigo, como se faz crer aos ignorantes. Infera quer dizer lugar inferior, seio da terra, etc. Por isso Jesus ressurge dos mortos, isto é, dos que passam por tal experiência, como prova de que o número daqueles que verdadeiramente não morreram é muito maior. O túmulo de Jesus não encontrado vazio, e o de Moisés, que nem sequer foi achado. Orfeu também vai aos infernos em busca de Eurídice como uma alegoria da sabedoria divina, pois no mundo de Duat, além de viverem tais seres os imortais, existe uma biblioteca sem fim, com tudo o que a humanidade já fez ao longo de sua existência até aquela data. Por isso se diz que, debaixo de São Lourenço, centro de um sistema geográfico. Existe uma enorme biblioteca abrangendo também as referidas 7 cidades do sul de Minas. Cada raça ou estado de consciência percorrido pelo itinerário de I, exige um desses sistemas até chegar ao final, que, a bem dizer, será no Polo Sul, que atualmente não está em condições de ser habitado. A primeira raça surgiu no Polo Norte ou Monte Meru, como é conhecido nas escrituras orientais. A segunda raça, no chamado continente hiperbóreo, que se encontra com a anterior. Foram nascidos, como as plantas, por cissiparidade, pelas bolhas de suor, etc. Eram verdadeiras chaias ou sombras etéricas, à guisa de medusas, cogumelos, etc., mas já possuíam a inteligência que lhes era fornecida do alto. A terceira raça, ou lemuriana, no começo era andrógena, Manasaputras ou filhos do mental, digamos, criados pelo poder Kriya Shakti. No meio da referida raça, começaram os seus componentes a nascer do ovo. Depois, separaram-se em sexos por serem filhos de mulher. O próprio Dr. Maragnon reconhece que as primeiras raças eram andrógenas. O homem não é mais do que mulher, introspectivamente falando, do mesmo modo que a mulher é o homem. E da mesma forma, as anomalias que atualmente se notam em indivíduos passam de repente de um sexo para outro. Da mesma maneira, o tratamento cruzado para os indivíduos anormais, principalmente na mulher, a menopausa, e no homem, climatério. Nosso livro Os Mistérios do Sexo, com suas 750 páginas e mais de 150 gravuras em tricromia, é tratado de modo detalhado. O mesmo ainda está em composição. Finalmente aparece a quarta raça, composta de seres da Terra, digamos assim, como semideuses, formados entre os referidos seres e os anjos ou devas. A própria Igreja tem ocasião de dizer que os anjos se uniram às famílias dos homens. Do mesmo modo que as escrituras orientais, quando dizem que os devas se uniram às filhas dos homens. Deva, deus ou anjo, tanto vale. Além dos seres da Terra e sua descendência semideífica, existiam os deuses, formados pelas 3 hierarquias criadoras, Barishads ou lunares, Agnisvatas ou solares, e Kumaras ou saturninos, acompanhados dos Asuras ou filhos do hálito, formados na primeira cadeia, mais conhecida por cadeia das trevas ou do corpo de Brahman. Da mesma maneira que a raça anterior, a lemuriana foi destruída pelo fogo, como se pode verificar pelos seus destroços existentes no Pacífico. A Atlântida foi pela água, pois são sempre 2 elementos que, ora um, ora outro, se manifestam como castigo contra os remanescentes da civilização que lhe é equivalente. O termo Antilhas equivale a Atlantilhas, não bastasse o próprio nome Oceano Atlântico. E Atlas como castigo carregando o mundo às costas. Dos remanescentes desses 2 continentes, onde se inclui todo o continente americano, nascerá a futura raça. O Brasil, como se viu, é o seu santuário. E São Lourenço, seu centro de irradiações espirituais para o mundo. Daí o nosso templo. E tudo mais que se conhece a respeito. Mas finalmente o que representa Agartha, Arca ou Barca, e também Shambhala? Antes de mais nada, conduzo o leitor a fazer a leitura do artigo do Dr. Ermelindo Pugliese, publicado no número anterior desta revista,
com o título Shangri-La Existe. A Agartha, arca ou barca, é o lugar para onde o Manu Noé conduziu seu povo ou família e os casais de animais a que se refere a própria Bíblia. Porém, com a interpretação errônea de que o termo família se referisse apenas aos seus parentes. E a prova é que Noé, lido anagramaticamente, dá o eon grego, que tem o significado a manifestação da divindade na Terra, nesse caso, um Manu, um Avatara, etc. Nada mais claro para uma perfeita compreensão da letra que mata, que nem todos sabem descobrir por baixo o espírito que vivifica. O que só acontece através da iniciação nos grandes mistérios da vida. A Agartha é o celeiro das civilizações passadas. Convém distingui-los do mundo de Duat, que passam primeiro por grandes modificações, a fim de chegarem àquele outro lugar composto de 7 cidades, cada uma delas representando uma raça, uma civilização passada, um estado de consciência já vencido pela mônada. Homens de imenso valor em matéria de sabedoria e santidade, são eles que acompanham de baixo os mais evoluídos da Terra. Porém, de comum acordo em guias da face da Terra, como acontece agora com a nossa missão, haja vista o disco voador que velo aterrissar em frente à nossa residência, e dele tendo saído 3 personagens, o que foi visto por dezenas de pessoas em São Lourenço. Do alto da colina que lhe fica fronteiriça, saudavam com as mãos e curvos para a frente ao dirigente da missão em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira. Sim, discos voadores que tanto preocupam os homens de hoje, a própria televisão, as irradiações de amanhã, que serão levadas a efeito sem necessidade de aparelho de rádio, aparecem vindas da Agartha, para depois os maiores cientistas do mundo as darem como suas. Já se fala em discos voadores que a América do Norte está preparando. É natural que isso aconteça, pois não são homens vulgares da face da Terra que possuem esse privilégio. E sim, os que se tendo dedicado a trabalhar pela humanidade, o fazem sem visar outra coisa. Santos Dumont morreu de um traumatismo moral por ver a sua descoberta servir para bombardear o seu próprio estado. Santos Dumont, como Fleming, como Edison, como Einstein e outros verdadeiros gênios, gênio ou Gina, etc., foram intuídos, não por espíritos, que nem sequer sabem da existência dos mundos subterrâneos, de onde vêm os discos voadores, etc., pois para eles vem de Marte, o que é a maior estupidez que já se disse na Terra, pois, por lei de atração, desta não entra nem sai coisa alguma. Dentro de pouco tempo, os próprios cientistas vão ficar assombrados com os novos fenômenos que aí vêm em caminho. São os sinais dos tempos, como são também esses mesmos ensinamentos para aqueles que deles se fizeram dignos, como prova a sua atração para o nosso cultural e espiritual movimento. Quanto a Shambhala, como seu nome o diz, é a mansão dos deuses, ou lugar, digamos, na 4ª dimensão, mas ligado à Agartha por altíssimas muralhas, e onde em sono paranishpânico descansam as referidas hierarquias criadoras, para provar que nada entra nem sai da Terra, senão depois da sua evolução terminada. Melhores que muitos homens tidos como de grande cultura, que possuem o seu jornalzinho, onde falam desses mesmos ensinamentos e dos grandes mistérios que envolvem a história de nossa obra. Sim, a esperança da colheita reside na semente. Para terminar, que os deuses concorram para que essa mesma balbúrdia estabelecida atualmente em nosso país, que devia ser o exemplo para as demais nações do mundo, seja aniquilada. E com o alvorecer do ciclo de Aquário, o milagre se faça de ser ele, de direito e de fato, o santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. Aum. Que a paz se faça para todos os seres.